(16h03) da segunda-feira, dia 14 de abril de 2014. Começa aqui mais um Salutes, um programa para quem está sintonizando pela primeira vez. Visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, mas também falamos da medicina ayurvédica, medicina tibetana e trazemos o que há de mais novo em tecnologia e em técnicas para a saúde e qualidade de vida. Sempre falamos aqui que a qualidade de vida e a saúde tem a ver com a nossa programação genética, com o nosso escopo espiritual. Para que nós nascemos, o que estamos fazendo aqui, realizar este papel é a qualidade de vida e o bem-estar. Hoje, 14 de abril, é o dia do técnico em serviço de saúde. Parabéns aos nossos colegas que trabalham como técnicos. E várias cidades aniversariam hoje. Caçapava, Galha, Catanduva e Botucatu aqui em São Paulo e Palmas no Paraná. No universo católico, hoje é dia de São Júlio I, que foi um papa italiano que encerrou seu mandato, seu papado em 352. Na Coreia do Sul, hoje é Black Day, dia da celebração informal para as pessoas solteiras. Na Índia ocorrem várias celebrações de Ano Novo em partes do Nordeste do país, Tamil Nadu, e comemora-se o Baisakhi, Punjab, além da festa Vishu, um festival da colheita em Kerala. Em Angola é o Dia da Juventude. Internacionalmente comemora-se o Dia Mundial do Café, o Dia Pan-Americano e o Dia do Patinador. Pois bem, antes da notícia do dia, estou muito feliz hoje porque eu idealizo entrevistá-lo desde o início do Salutes. Agora em junho vai fazer 5 anos que estamos no ar, sempre entrevistando grandes médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, pessoal da área da saúde, mas o pessoal de peso, sempre pessoal de peso. Ele é polêmico, inteligente, foi diretor médico da Merck Sharp Dome, diretor executivo da CIBA, que hoje é a Novartis, tem mais de 149 trabalhos científicos publicados, morou 17 anos nos Estados Unidos, trabalhou nas universidades de Harvard, Baylor e Thomas Jefferson, onde lecionou, aliás, durante 11 anos nessa última universidade. Dos 37 livros que escreveu, 15 são considerados best-sellers. Tem tradução em mais de 40 países e hoje ministra conferências e workshops no Brasil, Europa e vários países da América do Sul. Dr. Laí Ribeiro é o nosso entrevistado de hoje. A quem eu dou muito boa tarde, seja muito bem-vindo, Dr. Laí. Obrigado, Baldão. Um prazer muito grande estar aqui com você e com os internautas. Desde quando eu comecei o programa, Dr. Laí, a gente sempre tinha a intenção de entrevistá-lo. Aliás, eu cumpri um mandato tampão ali de mestre de cerimônia na 3ª Conferência Internacional de Saúde Quântica aqui no Parque Anhembi, e entre uma confusão de agenda, de pessoas chegando dos Estados Unidos, bagagem, problemas, etc., nas coxias ali, Dr. Laí Ribeiro, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e com bastante tempo, felizmente, onde pudemos conversar bastante. Eu, inclusive, fiz um curso de neurologia com o senhor ali, foi bastante interessante, o qual agradeço. Eu tenho uma nota aqui, mas para a gente ganhar tempo, eu não vou ler essa nota aqui, nós vamos direto à nossa entrevista para ganhar tempo e aproveitar do seu conhecimento e dessa entrevista. Vamos lá.
É verdade que mudando-se a alimentação e a nutrição pode mudar a vida da pessoa de verdade, doutor Laí? Em 2003 foi publicado o Genoma Humano. Esperava-se que o ser humano ia ter em torno de 140 mil genes. Qual não foi a surpresa quando se descobriu que nós temos apenas 23 mil genes funcionais. Só para fazer uma comparação, o arroz que você comeu no almoço, que você colocou no seu prato, tem de 35 mil a 54 mil, dependendo do tipo de arroz. Quer dizer que temos menos genes do que o grão de arroz. Bem menos. Então ficou bem claro que quem manda na biologia não é a genética. A medicina tem duas fases, que eu chamo pré-genoma, que é antes de 2003, e pós-genoma, que é depois de 2003. Então o que nós praticamos hoje é a medicina pós-genoma. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. Como é que você interfere nos genes? Para falar se esse vai ser expresso ou aquele não? Através da sua alimentação. Então hoje não tem jeito de você fazer uma medicina bem feita sem você ser um especialista em nutrição. Entendeu? Hoje quem manda na saúde é a nutrição, porque vou dar um exemplo para você, bem simples, você que está nos assistindo aí. Uma senhora entra no consultório médico e diz assim, doutor, a minha mãe morreu de câncer de mama, a minha irmã mais velha morreu de câncer de mama, eu mandei examinar o meu sangue lá nos Estados Unidos, deu o CRA12, eu tenho gene para o câncer de mama, eu vim aqui porque eu quero fazer uma mastectomia radical bilateral preventiva. O que o senhor acha disso? Aliás, tem gente, inclusive atrizes famosas aí, se retalhando inteira aí por conta disso. Eu vou dar a resposta agora. Eu diria para ela o seguinte, a única coisa que você precisa fazer é fazer uso de crucíferas. O que é crucíferas, doutor? É repolho, é brócolis, é couve-flor, é nabo, é couve de Bruxelas, que tem uma substância chamada indol 3-carbinol, que não vai deixar a mulher ter câncer de mama. Então, ou você ingere 200 mg de indol 3-carbinol como suplemento diariamente, ou você faz uso de uma crucífera 2, 3 vezes por semana. Aí, por que isso? Por isso se chama epigenética. Apesar dessa mulher ter o gene para o câncer de mama, que na mãe dela matou e na irmã mais velha matou, esse gene pode ficar adormecido pro resto da vida, não se expressar. O indol 3-carbinol não deixa esse gene se expressar da maneira maléfica. Ele funciona como o quê? Como uma capa química? Na realidade, eu chamo-se metilação. Ele faz uma metilação. Metilação, o grupo metil é um grupo que silencia genes, geralmente oncogênicos, genes que vão causar câncer. Então, através da alimentação, você consegue fazer isso. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, ele dizia que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Mas como na faculdade de medicina, nós médicos aprendemos muito pouco sobre nutrição, em geral o médico não sabe praticamente nada, é a última pessoa que se devia perguntar o que ingerir, porque a gente tem 6, 8 horas de aula de nutrição e 6 anos de medicina. Então o que acontece? Como o médico não é treinado em curar desse jeito, ele tem que curar com remédios. Só que remédio não cura, remedia. Só isso. Exatamente. E, aliás, essa é uma grande polêmica também, porque ainda nas faculdades de medicina, doutor Laí, pelo que eu sei... Não, vai continuar sendo. Infelizmente, inclusive a farmacologia, a farmacocinética é muito pequena. Quer dizer, na verdade, teoricamente, eu entendo, não sei se é bem assim, eu gostaria de ouvir sua opinião, o médico deveria fazer um laudo ou fazer um diagnóstico e passar para o farmacêutico para fazer as formulações, inclusive, de algumas opções terapêuticas. Mas acontece que a faculdade de medicina foi controlada pela indústria farmacêutica. Então o médico ele só aprende a trabalhar com remédio. Deixa eu explicar isso bem claro para quem está assistindo. Uma patente farmacêutica dura 17 anos. Se eu descobrir uma molécula hoje e patenteá-la, eu tenho exclusividade nela por 17 anos, Baldan. 17 anos. Só que para eu conseguir patente, eu tenho que provar para o mundo que isso aqui não existe no universo. Ou seja, todo remédio é um ET. Você entendeu? Pois é. Se eu tenho que provar que não existe, que eu inventei, o meu corpo não sabe o que fazer com isso.
Quando eu coloco um beta-bloqueador, uma estatina, na boca, o meu corpo fala, que é esse? O que é que eu faço com isso? O fígado já reage, que não então, é na natural, mesma hora começa um processo de eliminação, com os seus efeitos colaterais. Sim. Aí o efeito colateral vai arrebentar num órgão. Aí esse paciente vai no médico que cuida daquele órgão, que vai dar um remédio para aquele órgão, que vai arrebentar no outro órgão. Aí você encontra um brasileiro com 65 anos de idade, tomando em média 6 remédios por dia. 6? 6. A minha mãe tomava 50 comprimidos no dia, doutor. Pois é, 50 comprimidos. Eu estou dizendo média, né? 6 remédios diferentes. E aí está tudo envenenado. Pois é. Tudo intoxicado. A Adri e Lola já estão curtindo o nosso programa, a Denise Cote Pinto e Rosângela Daraia estão curtindo o nosso programa. Iago, se você conseguir a senha aqui, por favor, do Arthur, me passe aqui pelo papel para eu entrar no chat, porque eu ainda não consegui. As pessoas podem fazer perguntas aqui pelo Facebook, pela minha página, João Carlos Baldan. A Fátima Braz fala o seguinte: meu pai morreu ano passado de câncer de pâncreas. O que eu posso fazer para evitar isso? O que eu devo ingerir para evitar essa doença terrível? Pois é, se você tem a predisposição genética para o câncer de pâncreas, o câncer de pâncreas é um dos cânceres mais malignos que tem. Felizmente, hoje, existem abordagens onde eu conheço pacientes com 20 anos de diagnóstico que estão assintomáticos. Eu não vou dizer que eles estão curados, vou dizer que eles estão assintomáticos, não tem mais nada. Hoje existem combinações, que eu não vou discutir aqui, porque não é o cenário aqui para isso, mas pode ser feito. Mas respondendo à sua pergunta, você tem que fazer uma alimentação que seja rica em nutrientes. Por exemplo, você toma uma Coca-Cola Light, não tem nada de nutriente. Você chupa uma bala, não tem nada de nutriente. O seu corpo vai gastar um esforço enorme e não vai ter nutriente nenhum. Quando você faz uso do que é chamado fast food, uma hora depois você está com fome de novo. Por quê? Porque não houve nutrição das células. Você tem que preocupar o seguinte: qual o alimento que tem grande, por exemplo, os vegetais, as frutas em geral, tem grandes concentrações de nutrientes. Então, se você fizer uma alimentação com alta concentração de nutrientes dos alimentos, você vai estar estimulando o seu sistema imune, que é o sistema que te protege, e todos nós temos mais de 100 células cancerígenas por dia. Por que não se manifesta? Porque vem o sistema imune e faz a supressão. É muito importante você fazer bastante uso de água, principalmente alcalina. É importante você ter, que é o melhor remédio que pode ter no mundo, é uma noite de sono reparadora. A pessoa, muito antes dela adoecer, ela começa a dormir mal. A pessoa que não dorme a noite toda, que levanta 2, 3 vezes para urinar e que tem que ficar rolando na cama de madrugada, essa pessoa, ela não tem um sono reparador, que tem apneia do sono, que ronca muito alto, porque o roncar desperta você. Você não percebe isso no dia seguinte, você não se lembra. Mas se eu fizer uma polissonografia sua, vocês têm chamado micro despertares. Então, se você cuida do seu sono, você cuida da sua hidratação, você procura não ingerir demasiada proteína animal. Eu não estou dizendo que você não possa comer um churrasco uma vez por semana. Você não pode comer bife todo dia. Não pode. Principalmente se você é do grupo A. Se você é do grupo O grupo O é carnívoro por natureza. O grupo A é grão, é vegetariano por natureza. Então, se um casal, marido e mulher, o marido é O, a mulher é A, e o marido gosta muito de carne, a mulher vai adoecer primeiro, porque ela vai ficar comendo carne todo dia, que para o marido não tem grandes problemas, porque ele tem condições de fazer isso. Ele tem o açúcar que tem no grupo dele é fucose, e a mulher já é grupo A. Aliás, essa seria uma das perguntas. O que o senhor orienta em relação ao vegetarianismo? Já respondeu, né? Tem que ser o grupo A. Se eu pegar um grupo O, escuta bem, se eu pegar um grupo O e ele se tornar vegetariano completo, em 10 anos ele está doente. Ele não pode. Não pode. Agora, o grupo A não, pelo contrário. Se ele para de comer carne, a saúde dele só melhora. Entendeu? Só melhora. Tá certo. Você vê a importância da diferença. Uma pessoa que é do grupo A não pode dar sangue para o grupo O. Você vê que tem uma diferença grande, a ponto de morrer.
Você fala, mas isso não é nada. Como não é nada? Você não põe, uma pessoa do grupo A não pode dar sangue para o grupo A. Uma pessoa do grupo A, se der sangue para o grupo O, a pessoa do grupo O morre. Então, os sangues são muito diferentes. Você nunca viu uma girafa comendo um pedaço de carne. Girafa é A. Você nunca viu um leão comendo alface. Leão é O. Então, os animais todos, eles têm grupos sanguíneos semelhantes aos nossos. E no caso do ronco, por exemplo, da apneia, como é que se trata isso? Tem vários. Uma coisa importante é a acupuntura, viu? Existem técnicas hoje de acupuntura para tratar ronco. É impressionante, eu já presenciei isso. A abordagem, a melhora é substancial. Existe um stent nasal que é o seguinte, Baldani, à medida que você envelhece, essa válvula aqui vai fechando. Aí você começa, quando você está dormindo, você começa a respirar pela boca. Aí essa musculatura aqui, com o passar dos anos, vai enfraquecendo, a língua cai para trás. E no cair a língua, você para de respirar. Você tem que voltar. Aquilo não é o suficiente para te acordar, para você ficar consciente, mas na polissonografia mostra que você teve um micro despertar. Então, à medida que você vai descansando, acontece isso. Vai descansando. E nunca entra em alfa. Você nunca entra em REM. No REM. Que é a fase paradoxal do sono. Que é o Rapid Eye Movement. É o movimento. Se você não tem REM, o ideal é você ter 20 minutos de REM 5, 6 vezes por noite. O que vai te descansar é o REM. Se você tomar um sonífero para dormir, um remédio para dormir, mas que, tipo benzodiazepínico, que faz você dormir muito bem, só que ele acaba com o seu REM. Você acorda tão cansado quando você deitou. Você dorme 10 horas e tem outra coisa também, igual comer. O benzodiazepínico não impede que você entre no sono REM? Impede que você diminui a fase do REM, bastante. E aí não descansa tão profundamente. Aí não descansa tanto. Aí a pessoa está cansada o tempo todo. O tempo todo cansada. Entendeu? A Raquel Matos fala que acompanha a PNL com o senhor desde o início. Tem 4 anos que ela desenvolveu uma alergia e não consegue descobrir quais são as causas. Tem marca no corpo da cintura para cima e agora está atacando a palma da mão. Parece picada de abelha. Sabe o que pode ser? Sei. Você tem que tirar o glúten e tirar o leite. Por 15 dias. Vamos fazer um teste? Você não vai ingerir nada de leite. Nem leite, nem derivados. E você não vai ingerir nada que tenha glúten. Deixa eu te falar o que tem glúten. O trigo, o centeio e a cevada tem glúten. Tá? A aveia não tem glúten, mas no Brasil a aveia é empacotada no mesmo galpão do trigo. Aí ela tem glúten. Então você, para ingerir aveia, tem que vir escrito aveia sem glúten. É quase um pleonasmo, mas não é verdade, mas é verdade, porque quando ela fala aveia sem glúten, significa que essa aveia foi empacotada num galpão separado do trigo. Então você vai tirar o trigo, o centeio, a cevada, ou seja, você vai tirar a cerveja. Você tira por 15 dias. Aí você vai ter uma melhora absurda. Aí você não precisa mais de explicação de ninguém. E o inclusive inclui aí, eu não posso fazer leite de trigo, nada disso? Não, eu tenho que, se ela quiser fazer leite, ela tem que fazer leite de alpiste. Alpiste. Que é muito bom. Que é gostoso também, né? E entra na internet, tem em espanhol, leche, L-E-C-H-E, leche de alpiste. Ela te ensina em 13 minutos a fazer o leite de alpiste, que é melhor do que o leite de vaca. Nós somos os únicos animais no planeta Terra, adultos, que tomamos leite. Você nunca vai encontrar uma vaca tomando leite. Aliás, eu tenho falado muito isso, porque eu assisti uma palestra do Dr. Lair, num curso de pós-graduação para médicos, e eu tenho um caso curioso, inclusive, que comprova a sua tese. Sim. Eu tive a filha de um diretor de um hospital que fez tomografia, cintilografia, de cérebro, dor de cabeça. Eu falei, olha, eu fiz acupuntura, falei, tira o leite. Em meia hora a mãe me ligou, eu já tá morrendo de dor de cabeça. Ué, mas o que aconteceu? Ah, passei num restaurante árabe, comi carne quibe cru e coalhada seca. Eu falei, que legal, né? Fica sem o leite e tal. 3 dias depois, reduziram as crises, com 2 sessões de acupuntura, não teve mais crise nenhuma. A partir dos 9 anos de idade, a gente para de produzir lactase. Quer dizer, já era para ninguém, a partir dos 9 anos, tomar leite. Você nunca encontra um animal adulto que mama. Aí a pessoa fica preocupada, mas se eu tirar o leite, de onde vai vir o cálcio? Eu te faço a seguinte pergunta. A vaca mama? Não. Se a vaca põe cálcio no leite, de onde você acha que ela tira o cálcio? Não, do capim que ela coma. Tudo que tem verde tem cálcio.
Os vegetais todos têm cálcio. E a Dr. Cáter esteve aqui no programa da semana passada, a doutora Luciana também falou, nutricionista, falamos que o leite mais tira o cálcio dos ossos. É verdade. E como é que os médicos ficam falando, tome leite para o colesterol, doutor Lair? Por cálcio. Tomo leite por causa do cálcio. É do cálcio, exatamente. O colesterol é outra pergunta. Eles falam, mas, coitado, falta, porque não tem conhecimento de nutrição que eu posso fazer. Nós, médicos, entendemos muito pouco, a não ser que você vire um especialista. Eu fui ser nutrólogo, eu fiz o curso, eu sou especialista, pelo Conselho Federal de Medicina, pela Abram. Fui lá, fiz. Aí você tem que estudar. Mas fora isso, o pessoal não sabe, não. Eu me confundi com o colesterol aqui, porque eu estou lendo a pergunta da Rosângela da Araia. Vamos lá. Ela pergunta, o famoso colesterol alto, o que fazer na menopausa com histórico cardíaco na família? Qual o melhor caminho para baixar? Primeiro que não precisa baixar, né? Primeiro que o colesterol não é bandido, o colesterol é mocinho. Isso. Se a pessoa tem deficiência de vitamina D, por exemplo, não toma sol, o colesterol sobe. A pessoa tem hipotiroidismo, que é muito comum aqui no Brasil, não está diagnosticado, o colesterol sobe. O colesterol ele foi pego na cena do crime, algemaram ele, levaram ele preso, só que ele era o mocinho da história. Ele estava lá para desvendar o crime e acharam que era ele que era o criminoso. Então essa necessidade de baixar colesterol, isso aí foi criado com a finalidade de vender medicamentos para baixar colesterol. Essa é a grande finalidade. Eu tenho 115 DVDs médicos em assuntos diferentes. Eu tenho 3 DVDs só sobre o tratamento do colesterol, como que não deveria de ser. Agora, se você tem um colesterol elevado, onde tem os triglicéridos também elevados, aí você também não precisa tomar remédios. Você precisa tomar 1000 miligramas de vitamina B3, que tem 3 formas, ou ácido nicotínico, ou a nicotinamida, ou hexanicotinato inositol, que é a vitamina B3, B de bola, não é D3 não, B3, que baixa o triglicéridos, que é o mais importante. Triglicéridos elevados você tem que baixar. Colesterol elevado, depois de 65 anos, quanto mais elevado, mais você vai viver. Isso tem estudos e mais estudos mostrando na literatura. Só que ninguém fala sobre isso. Exatamente. Isso, aliás, do colesterol, aí já ouvi falar uma frase muito interessante, que é a mesma coisa que culpar o bombeiro por causa do incêndio, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Angélica... Você imagina, você nunca viu uma cena de um bombeiro apagando um fogo. O bombeiro está lá com a chama que está pegando fogo e está jogando água. Quem não conhece o que é água, vai dizer, ele está causando fogo lá. Não, ele não está causando fogo, ele está apagando fogo. Está apagando fogo. É mais ou menos isso. Angélica Rodrigues pergunta, gostaria que o Dr. Lair falasse da coenzima Q10, pois minha irmã toma civastatina. Pois é. Quando a sua irmã toma uma estatina, que é a civastatina. A estatina, quando ela vai baixar o colesterol, antes dela baixar o colesterol, ela baixa a coenzima Q10. E o coenzima Q10, você não tem energia sem coenzima Q10. O seu músculo não funciona bem, o seu coração não funciona bem, o seu cérebro não funciona bem. Depois de um certo tempo, quem está tomando estatina, tem dor muscular, chega a ter uma doença até chamada rabdomiólise, onde os músculos degeneram, a pessoa para até de andar, já pega gente de cadeira de roda. Então, toda pessoa tomando estatina deveria sair do consultório médico também tomando coenzima Q10. Tá? Coenzima Q10 é chamada também de ubiquinol.